Buenas noches a todos. Vamos a dar gracias por estar reunidos un domingo más en nuestro Evangelio. Damos gracias a nuestros divinos benefactores por acompañarnos esta noche y en todo momento, por instruirnos, por guiarnos, por intuirnos, por acompañarnos. Damos gracias a nuestro Divino Maestro Jesús por sus enseñanzas, por darnos las herramientas, para ayudarnos a recordar a qué venimos a la tierra, por ayudarnos a ser mejores hermanos, mejores espíritus. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que en este momento no te conocen, que están dormidos, alejados de ti, pasando momentos difíciles, luchas internas, enfermedades. Te pedimos, Señor, que abra sus corazones para que puedan escucharte. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos desencarnados que también aquí se encuentran, que quieren aprender, que quieren estudiar, que abra su corazón para que puedan recibir los enseñamientos que hoy tendremos. Te damos gracias, Señor, por esta bendita doctrina, por permitirnos ser de los pocos elegidos para aprender, para poder saldar nuestras deudas, para no volver a cometer los mismos errores, Señor. Pedimos que nos guíes, que nos acompañes, que nos permitas entender y poner en práctica todo lo que hoy hablaremos y estudiaremos. Pedimos a nuestros benefactores que se queden con nosotros, que nos acompañen hoy y siempre. Que así sea. Muito obrigada, Karen. Vou colocar aqui. Não está. Não. Só um segundo. Tudo bem. Obrigada. Então vamos lá, começar a nossa leitura. Vânia, você está em condições de começar, por favor? Sim. A verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que encontra aqui, chegando, e o que deixa partindo, usufrui durante sua estada. Mas, como é forçado a abandoná-lo, resta-lhe apenas o gozo, e não a posse real. Então, o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que muito mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico em sua partida do que era em sua chegada, porque sua posição futura depende do que tiver adquirido de bom. Quando um homem vai a um país distante, ele enche sua maleta com objetos que se usam nesse país. Não carrega aqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo com relação à vida futura,
e abastecei-vos com tudo o que vos poderá ser útil nela. Ao viajante que chega a uma hospedaria, dá-se um belo alojamento, se pode pagá-lo. Àquele que tem pouca coisa, dá-se um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, dorme sobre a palha. Assim é o homem em sua chegada no mundo dos espíritos. Lá, seu lugar está subordinado ao que ele tem, mas não é com ouro que paga. Não lhe será perguntado: quanto tiveste na terra? Que posto nela ocupaste? Foste príncipe ou artesão? Mas lhe será perguntado: o que trouxeste de lá? Não lhe será computado o valor de seus bens, nem de seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Ora, nessa conta, o artesão pode ser mais rico que o príncipe. Em vão alegará que antes de sua partida pagou sua entrada com ouro, pois lhe será respondido: não se compram lugares aqui, mas ganham-se pelo bem que se fez. Com a moeda terrestre, pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai ao primeiro lugar, onde todas as felicidades te esperam. És pobre delas? Vai ao último, onde serás tratado conforme o que tens. Pascal, Geneve, 1860. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9. Muito obrigada, Vânia. A alegria de Jesus. Ele, homem de fé, ouvira alguém dizer um dia que Jesus, em legando a paz ao mundo, também deixara aos homens, junto à bênção da paz, em sentido profundo, o dom celeste da alegria. A calma ele encontrara esquecendo as ofensas e cumprindo o dever que lhe cabia. No entanto, onde encontrar o júbilo do mestre? Entre as contradições do caminho terrestre? Buscou sinceramente o serviço das crenças. Todas elas traçavam a senda nobre e reta, mostrando a fé por meio e os altos céus por meta. Mas muitos dos fiéis, quase em todos os cultos, eram tristes, amargos, sofredores. Pediam proteção, chorando as próprias dores. Fossem jovens ou adultos, em vasta maioria, oravam tão somente a rogar e a gemer. Pouca gente sabia agradecer ao chão que lhes doava água, apoio e comida, nem pensar na grandeza da própria natureza que lhes acalentava os dons da vida. Onde estava a alegria de Jesus? Ele foi procurá-la no cimo da montanha. Entretanto, a montanha em plena luz, que o sol lhes endereçava em raios cor de opala, era bela e altaneira, mas lamentava os temporais que lhe abriam no corpo as chagas da erosão. Foi ao vale a se abrir em pompas naturais, na beleza das flores. O vale era um jardim de perfume e cores, mas censurava as larvas que o feriam. Ele foi consultar as áreas de um pomar, as árvores mais fortes e mais belas, talvez fossem as altas sentinelas da divina alegria. As árvores, porém, todas vestindo um verde alegre e felizes, sobre os sapatos das raízes, davam a quem passasse os próprios frutos. Entretanto, queixavam-se do vento, que lhes quebrava o corpo ao furacão violento. O homem foi ao mar, o oceano que se reconhecia, o gigante maior existente no mundo,
Expressava-se em cólera sombria, talvez gritando a dor em que vivia, por ocultar no próprio fundo as vítimas de guerra e os resultados da pirataria. Ele peregrinou quase que em toda a terra, sem achar a alegria de Jesus. Numa noite, porém, chuvosa e fria, lobrigou na calçada um velhinho caído sem ninguém. Sofreu ao ver-lhe o peito e os braços nus. Não quis saber quem era. Ali estava alguém que devia tratar qual se lhe fosse um irmão. Conhecia um telheiro próximo e vazio. Podia socorrê-lo e livrá-lo do frio. Tomou-o com cuidado, aconchegando ao peito o infeliz desmaiado. No entanto, ao dedicar-lhe a máxima atenção, sentindo que lhe ouvia o próprio coração, notou que lhe nascia no âmago do ser um júbilo profundo, associado à paz de que se revestia. Ao transportar o pobre ancião, ele reconheceu que descobria, sob o calor de estranha luz, em sublime alegria, a celeste alegria de Jesus. Desde então, muito embora cumprisse as obrigações de cada hora, em todos os sentidos fez-se o irmão dos caídos. Carregava esses pobres companheiros que encontrasse na rua para abrigos, refúgios e telheiros. Não só isso, doava sempre a quem necessitasse a própria prestação de apoio e de serviço. O tempo desgastou-lhe o corpo alterado e doente. Ele, porém, sentia-se feliz, servindo sem cessar na mesma diretriz. Numa noite, entretanto, ele caiu, ao carregar um ébrio desditoso. Estirado no pó, quase que num instante, viu-se fora do corpo enfermo e idoso, sob dor lancinante, qual se agudo punhal lhe transpassasse o peito. Fitou o antigo corpo imóvel, conquanto fraco, embora, usufruía agora um corpo mais perfeito. Sentiu-se um tanto inquieto, o que seria? Mas alguém se mantinha de vigia. Era um homem trajando um manto acolhedor que lhe estendia os braços num sorriso, feito de paz e amor. E ele que carregara tanta gente, viu-se então, transportado de repente, e esquecendo a doença, o desgaste e o cansaço, notou que, resguardado com carinho, ele e o homem de luz subiam juntos para o grande espaço. Que se passava ali? O que haveria? Ele não quis saber. Repousava e seguia. Nos braços que o guardavam, atento ao benfeitor que o conduzia. Ele sabia apenas que atravessava as regiões serenas da altura recamada de branda e extensa luz, buscando o grande além, chorando de alegria, na celeste alegria de Jesus. Um texto maravilhoso de Maria Dolores, no livro Alma e Vida, Francisco Cândido Xavier. Você achou maravilhoso? Maravilhoso. Vocês não acharam maravilhoso? Essa é Maria Dolores, né? Então, eu vou deixar o segundo texto, né, e vou me concentrar mais no primeiro. É muito bonito quando nós lemos e ouvimos, né, pessoas, como nós vemos nessas duas mensagens, que viveram aquilo que estão escrevendo, né? Maria Dolores foi uma mulher que viveu na Bahia, chegou a conhecer, né, o trabalho do Divaldo Franco no início, inclusive o ajudou com doações e campanhas. Ela adotou 6, 7 crianças, né, que educou, e foi uma pioneira, porque era uma mulher que escrevia, né, escrevia para jornais, escrevia poesia, teve um primeiro casamento muito difícil, depois se casou novamente,
e foi uma alma, né, caridosa. E Pascal é alguém que viveu no século XVII, né, 1630, 25, 30, e foi muito interessante quando nós ouvimos de alguém que tinha muito, que não, as coisas da terra não valem nada, né? Ou valem muito pouco. Pascal foi um desses homens extraordinários, geniais, era um brilhante matemático, um físico notável. Temos ainda, né, várias leis da física, da matemática, que foram deixadas por ele no tempo em que ele se dedicou a essas ciências, mas num certo momento ele viveu uma crise de consciência muito grande e ele percebeu que a vida nesse mundo não era algo, né, que a gente vivia aqui, que deveria viver, cumprir os nossos deveres, mas que nós deveríamos visar algo muito mais alto, muito maior, né? E ele, a partir daí, ingressa numa ordem religiosa e, embora não tenha se transformado em monge, continuou a ser um civil, digamos assim. Ele passa, né, a viver exclusivamente para o trabalho religioso. Era um homem de gênio, era um homem que poderia ter ganho muito dinheiro, era um homem que tinha amigos influentes, era um homem que era admirado por muita gente e que poderia ter se tornado alguém das altas esferas da política da França. E um homem prático também, né? Porque ele foi o criador da primeira calculadora mecânica inventada, que o pai dele era contador, e ele, para ajudar o pai, inventou, né, a primeira calculadora mecânica. Embora os ingleses vão dizer que foi o sujeito aqui em 1800, que não, foi Pascal, né? E inventou o primeiro sistema de ônibus, né, embora com carruagens, né, em Paris. E por que que eu digo tudo isso? Porque era alguém que, teoricamente, segundo os critérios deste mundo, tinha muito a perder, né, ao abandonar tudo isso. E ele abandona. Ele passa a se dedicar, né, à caridade, ao trabalho, se recolhe, né, a uma vida de oração, de meditação, de caridade para com os pobres. E então nós vemos, né, eu só queria contar a história deles, né, um pouquinho da Maria Dolores e um pouquinho dele, porque é ler de alguém que viveu isso, né? Não é só teórico. E essa moeda de que ele fala, né, os dons do coração de que ele fala, a alegria de Jesus, na verdade, é essa moeda de que Pascal fala. E quando nós começamos a meditar, a pensar, a analisar as nossas vidas, nós vamos começando a perceber que isso é mais do que teoria, né? Isso é uma realidade concreta que pode nos alcançar a qualquer momento, e muitas vezes nós não nos perguntamos, né, se já economizamos o suficiente para poder entrar nesse país onde a moeda que se exige é muito diferente da moeda que se exige no nosso mundo, né? Então, eu vou parar por aqui, nós vamos abrir, né, para mais comentários, mas é certo que tem muita coisa, né, nessas duas mensagens que vale a pena ser refletido. Então, abrimos, né, para mais comentários. Estamos vendo todo mundo? Adriana? Oi. Oi, Adriana. Oi, pessoal. Eu chorei muito, viu, Gi, quando eu li a mensagem da Maria Dolores. 2 vezes. Eu estava lendo para a família toda. E eu comecei a chorar, e as crianças não estavam entendendo direito, então elas começaram a olhar uma para a outra e falaram, por que ela está chorando? Depois eu tive que ir lendo de novo, explicando para eles, né?
E aí eles entenderam por que eu estava chorando. Bom, mas a Maria Dolores, ela é maravilhosa, né? Mas eu estava pensando, a gente discutiu os textos com as crianças, e a gente estava falando, né? Aquele pedacinho que ele fala, que o Pascal fala, né? O Pascal, ele fala, você sair mais rico do que você chegou, né? E aí, ou seja, quanto mais rico a gente sair em relação ao que a gente chegou, melhor a gente chega lá, né? Então, a gente tem que trabalhar muito para poder chegar lá. Mas trabalhar onde? Buscando essa alegria de Jesus, que ela fala no segundo texto. Aí eu lembrei da história do Daniel, né, Daniel, aquele dia. Da alegria que você sentiu quando você viu que você tinha ajudado alguém, você não lembrava nem o que você tinha falado, né? Mas que você sentiu essa alegria. Então, isso é a alegria, né, de Jesus. E é interessante, estava falando com as crianças, né? Então, esse homem de fé, ele buscou essa alegria em vários lugares, e ele nunca achou, nunca achou. Ou seja, quantas vezes a gente tem tudo para ser alegre, mas a gente não é? Porque a gente, às vezes, vê mais aquilo que nos machuca do que aquilo que pode nos alegrar, né? Então, às vezes a gente tem uma situação que a gente vê e a gente não consegue perceber do que de bom a gente pode tirar daquela situação, né? Então, em tudo na vida, a gente pode buscar essa alegria, buscar o caminho para essa alegria, né? E aí me marcou muito essa questão também dele falar dos fiéis, né? Dos fiéis nas igrejas que são tristes. Então a gente começa a ver quantas pessoas que têm fé, mas elas não conseguem entender e acham que o sofrimento, só sendo triste, sofrendo com tristeza, é que ela vai conseguir alcançar os céus, né? Entender Jesus, mas não. Aí ela fala, não, é com alegria, né? E é se doando ao outro, esquecendo de você e se doando ao outro que você consegue essa alegria. Então, assim, nós tivemos uma boa discussão em família com as crianças, foi bem interessante. Mas o Alex me fez uma pergunta, eu tive que explicar para ele, vou até falar para vocês, olha que interessante. Ele falou, mamãe, mas a gente esquece, né? A gente não veio para essa vida, a gente não esqueceu tudo que a gente já aprendeu nas outras? Então, por que eu tenho que ter tanto conhecimento nessa? Eu vou esquecer mesmo depois. Falei, não, filho, a gente não esquece, né? A gente tem alguns esquecimentos temporários para nos ajudar, mas aí eu tive que explicar tudo para ele, né? Mas eu achei interessante essa colocação dele, né? Por que eu tenho que estudar tanto? Porque eu vou chegar lá, depois eu vou esquecer tudo, né? Vou ter que recomeçar. Eu falei, não é assim. Os conhecimentos, né, adquiridos, eles vão ficar vão ficar impressos no nosso perispírito e tal, e a gente vai guardar esse conhecimento. E aí eu achei interessante a pergunta dele. Obrigada, Adriana. O título do texto de Pascal é A Verdadeira Propriedade, né? E o Espiritismo deixa muito claro o que é a verdadeira propriedade, que são as propriedades, a verdadeira propriedade é são as propriedades do espírito, né? É o que a gente adquire como espírito. Enquanto que a gente corre atrás, às vezes uma vida toda atrás de propriedades materiais e como ele fala, né, que o dinheiro pode comprar campos, casas, palácios, mas não compra a propriedade do espírito, porque a propriedade do espírito é o amor, a bondade, são as virtudes, né, são os valores que a gente adquire vivendo no mundo, usufruindo dessas propriedades materiais. Então, o Espiritismo, ele vem ensinar que a gente tem que se renovar, a gente tem que crescer, que a gente
precisa entender que a vida é escola, que o planeta é escola, que nós estamos fazendo aqui usando e usufruindo dos bens materiais dados por Deus, porque tudo que nós temos aqui, tudo que é material, é empréstimo. A gente trabalha, a gente estuda, é lógico que a gente precisa, né, faz parte da vida aqui, adquirir, né, ter uma vida e pagar as contas, como a gente sempre discute, mas tudo isso é recurso para que a gente adquira os valores do espírito, que é a nossa verdadeira propriedade. Então, é uma reflexão muito, muito importante essa que a gente tem que fazer, porque faz parte do nosso crescimento fazer essa avaliação, o que é verdadeiro para mim, o que é importante na minha vida, do que eu estou correndo atrás. E ouvindo uma palestra essa semana, e o palestrante contou sobre um caso do Chico, né, que um homem, ele era muito preocupado com as finanças, o trabalho, e correndo o tempo todo para garantir o enriquecimento, né, material, e nunca deu muito valor para a família. Os filhos cresceram e ele perdeu o crescimento dos filhos, né, porque o que era importante é aquilo que a gente conhece, né? Muitas famílias, né? Que buscam os recursos financeiros e acham que isso basta para a família, né? Dando para os filhos o financeiro, a boa escola, os recursos materiais é o que é importante e o resto não tem tanto, porque as pessoas não têm consciência, né? Do que é a verdadeira propriedade, de o que a gente tem que transferir para os filhos. E vivendo desta forma, um dos filhos dele morre. E ele entra em desespero, né? Com a morte do filho, porque ele perdeu o filho de repente e ele não tinha nem visto o filho crescer, porque não tinha tido tempo para o filho. E ele foi no Chico, pedir para o Chico uma carta do filho dele. E ele falou, ele disse que aí o Chico contando, diz que ele falou para o Chico, eu pago o que for, eu pago o que for necessário para receber uma carta do meu filho. Ele tinha muito dinheiro, né, esse pai. Aí o Chico explicou que não era bem assim, né, que a mensagem vinha do plano espiritual, que não era ele que decidia isso, que eram os benfeitores, né, então explicou tudo. E o homem saiu mais confortado, porque ele conversou com o Chico acalmou aquele pai, e ele foi embora. E a hora que o Chico voltou-se para os amigos que estavam com ele ali, ele falou, pobre pai, ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então, é uma lição grandiosa essa, né? Porque se a gente passar a vida correndo atrás do dinheiro, porque o dinheiro pode trazer muitas tristezas, né? Porque muita gente mata por causa de dinheiro. Muita gente manda matar para ter dinheiro. E depois vive com a consciência pesada, o resto, assim, durante séculos, porque fez estragos, enormes estragos por causa de dinheiro, porque não entende o que é, né? O que nós devemos buscar aqui. O dinheiro é bom, traz conforto, mas se isso passa a ser, né, o objetivo maior da vida, se as pessoas pisam nos outros para ter dinheiro, então as consequências serão muito graves. Então, é um texto maravilhoso esse de Pascal, né, em nos convidando a fazer essa reflexão, porque o dinheiro pode ser o ponto fraco, né, de muitos de nós ainda, e assim como outros problemas, né, como a vaidade, a ambição, o sexo desregrado, são muitos os problemas que nós temos, cada um tem o seu. Então, se a gente identifica, né, a posse como um problema nosso, a gente tem que trabalhar para que isso seja resolvido, né, para que a gente adquira as riquezas do espírito, que realmente é o que importa. Bom, obrigado, Giovana. Oi, Yuri. Boa noite.
A semana passada estávamos falando com Sebastião de um texto também que limos do Chico, que falava de um homem também que ele estava sempre preocupado por o dinheiro, por essas riquezas materiais e tudo isso. Então, quando ele chegou do outro lado, depois desse momento de confusão, tudo o que ele veia, tudo que ele tocava, era tudo ouro. Ele tinha muita sede e ele abria para a água e a água caía ouro. Ele queria dormir e estava muito cansado e queria um leito e tudo era ouro. Então, muito interessante essa psicofonia do Chico, e essa é a grande realidade, né? Como a gente que vem aqui e que acumula esse material, esse dinheiro, esse ouro, não adquirimos a verdadeira propriedade, não? Quando a gente escuta a propriedade, que é a primeira coisa que vem à nossa cabeça, né? É os bens materiais, né? As casas, o carro. Mas eu acho que o grande problema é que não entendemos qual é o objetivo da encarnação, né? De que estamos aqui para adquirir esses atributos, essa inteligência que nos fala o texto, os conhecimentos, as qualidades morais, e a gente não entende a encarnação, não? Que é uma passagem que somente não vamos a levar nada, que é um curso de imersão. Então, eu acho que esse conhecimento é muito importante. Eu ouvi esse texto como um alerta que Pascal faz, né? Veja o que está adquirindo, ponga atenção que você está ponendo seu coração, nossos desejos. Então, isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Oi, Sebastião. Solo para pegar un poquitito o gancho en la historia de Yuri, esa psicofonía era en una palestra de Arturo Valadares y la palestra era sobre dónde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces él falaba que eso es muy importante porque nos debemos preguntarnos, oye, ¿dónde está nuestro corazón? Ahora, ¿dónde está nuestro corazón? Nuestras preocupaciones, ¿qué hacemos de nuestras vidas? ¿Será que es suficiente solo venir a un estudio por semana o dos, más o resto do tiempo? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque a final de cuentas, cuando vamos a desencarnar y este plano denso, esta encarnación es muy temporaria y no va a durar. Entonces, cuando desencarnemos, ¿dónde va a estar nuestro corazón? Porque ahí estará nuestro tesoro, como ese hombre de la historia. Él solo pensaba en recursos materiales, en dinero, todo. ¿Y de qué te sirve cuando desencarna? No te sirve de nada, porque él no podía ni tomar agua, porque él solo pensaba en eso, en dinero. Entonces, en la palestra él dice, nuestro corazón debería estar siempre en Dios, siempre pensando en Dios, ¿no? Y Jesús dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la primera regla. Então, acho que temos que refletir muito profundamente sobre todo esto, porque cedo ou tarde vamos a desencarnar e deveríamos intentar de estar o mais preparados possível, porque esse momento vai chegar, não? E onde estará nosso coração quando esse momento chegue? Obrigado. Obrigado, Sebastião. Com certeza, né? E nós temos, muitas vezes nós olhamos, né? A Giovana chamou atenção para o que é essa verdadeira propriedade. Pascal responde dizendo que são os conhecimentos, né? As virtudes, as qualidades morais. E nós devemos, né, prestar atenção no eixo que é o eixo que equilibra todas as qualidades. Pouco importa onde nós, porque o desenvolvimento espiritual, ele é fundamental.
Porque a inteligência, ela vai se desenvolvendo, né? Ela vai... mas nós vemos espíritos de grande inteligência que, quando não têm orientação espiritual, podem, né, viver situações de grande desastre espiritual. Então, nós temos, por exemplo, o autor, né, do livro da Ivone Pereira, né, o dos Suicidas, Camilo Castelo Branco. Ele é um suicida, né, era um espírito de uma grande inteligência, um escritor conhecido. Nós vemos poetas que o Chico recebe no Parnaso de Além-Túmulo, e depois também, né, em outras publicações, que foram suicidas e que sofreram muito, e eram almas de grande inteligência, né, de grande sensibilidade. Nós vemos Boccaccio, por exemplo, que era um grande poeta, né, um poeta extraordinário, mas que viveu uma vida, né, ligada ao prazer, à materialidade, à sensualidade, que se esgotou, né, nesses prazeres, e porque falta o eixo, né, falta a orientação espiritual. Então, mesmo o conhecimento é algo que é relativo, porque se ele não tiver coordenado, orientado pelas noções espirituais, ele pode ser uma catástrofe, né? E isso, a doutrina espírita é muito bonita nesse aspecto, porque ela nos dá as razões para isso, né? Então, se nós desenvolvemos as qualidades morais, intelectuais também, né? A sensibilidade espiritual, por exemplo, precisa desenvolver a sensibilidade para ler um livro e apreciá-lo, precisa desenvolver a sensibilidade, né? E é um processo dialético, né? A pessoa pode me perguntar, mas como é que eu faço para desenvolver a sensibilidade? Lendo. Como é que eu faço para desenvolver a sensibilidade para a música? Ouvindo, né? Então, é dialético. Quanto mais eu faço, mais sensível eu fico, mais eu começo a entender aquilo, né? Então, é um trabalho que nós temos que fazer em nós mesmos. Agora, por que a doutrina espírita é bonita? Porque ela nos fala que nós somos um corpo material, que é uma vestimenta que fica, né? E que nós não somos mais tolos, né, para discutir essa verdade. Fica. E acabou. Agora, a doutrina diz, você tem um corpo espiritual. E a leveza desse corpo depende da vibração dele, né? Depende da limpeza dele. Depende da vibração, da frequência espiritual dele. E não existe frequência maior, né, do que aquela de quem se desenvolve na sensibilidade, na inteligência, mas, sobretudo, na caridade, né, no amor. Que não existe vibração maior. Por isso, essa é a alegria de Jesus, porque é a vibração mais poderosa que existe no universo. É a vibração de Deus. Então, Allan Kardec não disse fora da caridade não há salvação à toa, por nada, porque era bonito. Então, o espírito que é capaz de integrar a caridade, ele vai viver essa comunhão com Deus, e não existe nenhum prazer maior no universo do que essa comunhão com Deus. A nossa alma fica leve, né? Nosso coração fica limpo, e aí quando nós ingressamos na pátria espiritual, nós chegamos lá, né, com a leveza de quem já construiu essa leveza, né? Então, as portas se abrem para nós naturalmente, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, uma dona Benedita Fernandes, né, que era uma mulher pobre, simples, negra, num Brasil dos anos, né, 20, 30, 40, que, tocada pelo Evangelho, pelo conhecimento espírita, começa a auxiliar os semelhantes, a socorrer, né, os mendigos, a abrir classes, ela que era semi-analfabeta, abrir classes, né, para que outros ensinassem as pessoas.
Então, essa vibração é poderosíssima, né? Agora, não querendo me alongar muito, mas é importante que nós entendamos a diferença entre adquirir conhecimento e, respondendo ao nosso querido Alex, mas já servindo a todos, a gente não pode fazer a confusão de que conhecimento é a mesma coisa que capacidade de conhecer. Por exemplo, Pascal, ele foi um grande matemático. Pascal, ele aprendeu a geometria de Euclides sozinho, né? O pai dele tinha proibido ele, né, né? O pai dele tinha proibido ele de estudar matemática. Falou, deixa para mais tarde, que por hora não é ainda para você. E o pai ia trabalhar, ele ia na biblioteca do pai, abriu o livro, né, os elementos de Euclides, e aprendeu sozinho. Óbvio que isso reflete um conhecimento anterior, já adquirido. Mas, por exemplo, a matemática de hoje, se Pascal nascesse, ele pode ter adquirido no plano espiritual. Mas mais importante do que isso é que cada conhecimento novo que nós adquirimos, por exemplo, a neurologia já nos explicou isso. E quando você começa a aprender uma nova língua, uma área nova do teu cérebro, né, os neurônios ali começam a ser agitados e a fazer novas conexões. Isso acontece no teu cérebro físico e acontece no teu cérebro espiritual. Então, o mais importante do que o conhecimento que foi adquirido é que aquela área do nosso perispírito foi ativada. E a partir dali ela está ativada. Então, em cada encarnação nova, né, eu não tenho só o conhecimento daquela língua que pode ser despertado, né, mas eu tenho a facilidade para aprender línguas. Né? Então, é muito ampla, a doutrina nos explica isso, né, e isso é muito bonito, porque todo esforço, todo trabalho, todo investimento em nós mesmos vale a pena, né, porque se incorpora em nós. E aumenta a nossa vibração. E ao aumentar a nossa vibração, nos torna capazes de nos deslocarmos no plano espiritual com mais leveza, né? Então, a doutrina é muito bonita, né? Porque ela nos explica os porquês, né? Oi, Karen. Buenas noches. Quería hablar sobre la primera parte del texto. Yo uso mucho esa comparación de cuando viajamos a un país, a un lugar, porque yo soy muy visual, entonces para mí imaginarme que voy a ir a un nuevo lugar con nuevas reglas, con nuevo idioma, no sé, es como me gusta ir preparada. Entonces, cuando leí esa comparación, para mí fue como perfecta, ¿no? Entenderlo todo y, bueno, no todo, pero bueno, entender el concepto. Y, y creo que es súper importante entender realmente cuál es la moneda, ¿no? Cómo funcionan las cosas allá, porque creo que ahora lo vemos bastante, pues en algunas reuniones mediúmicas, cómo llegan los hermanos cuando tenían cierto estatus social y allá se sienten como, pues nos decían, ¿ustedes de qué privilegios gozan? ¿Ustedes por qué saben esto? ¿Ustedes quién les dio el derecho de tener esta información, ¿no? Como que en ir con esa mentalidad de que todavía el estatus o el dinero es importante, creo que es un golpe muy fuerte, ¿no? De realidad. Y yo estaba pensando cómo hay tantas personas materialistas
que toda su vida trabajan para tener más y más y más, y se les pasa la vida y nunca están contentos porque siempre quisieron más y, y ya tienen una casa grande y quieren otra, ya tienen un carro y quieren otro, y nada les da esa satisfacción. Y como una persona que a lo mejor no tiene tantos recursos materiales, pero tiene esa fe en Dios y esa conexión con Dios, como son las más ricas, ¿no? Como siempre son los que quieren ayudar, siempre quieren dar, siempre, no sé, creo que lo he visto muy, muy claro en muchas situaciones y este tema me gusta mucho porque creo que es un gran recordatorio que en un mundo lleno de ilusiones, lleno de, sí, ilusiones, ¿no? Como no perder la brújula. Y siento que el Evangelio es ese manual para ir a ese país, ¿no? Para hacer ese viaje. Lo siento así, como esa guía perfecta de cómo prepararnos para ese viaje. Gracias. Obrigado, Karen. É bem isso mesmo, né? A bússola e o mapa, né? Porque às vezes a gente não se pergunta, né? A gente vê pessoas adquirindo conhecimentos de alto nível, né? E às vezes, mas a pessoa nunca se pergunta, para que eu estou adquirindo isso? Né? Às vezes você é um gênio, mas eu sou um gênio para quê? Você é miliardário, mas e daí? Né? Então, notemos bem, hein, que nós não estamos em nenhum momento falando mal do dinheiro, nem falando mal das pessoas que têm dinheiro, pelo contrário, não há nada de mal nisso. O problema é que quando nós já entendemos isso que Pascal e Maria Dolores falam, nós entendemos que pouco importa se nós temos dinheiro ou não, tudo deve ser orientado, né, como a Karen usou o termo bússola, né? Toda a nossa vida deve ser orientada no sentido da vida espiritual. Então, se eu tiver dinheiro, ótimo, é uma bela oportunidade. E as pessoas que trabalham, que sabem trabalhar com dinheiro, produzir dinheiro, riqueza, elas são importantes no nosso mundo. Né? Agora, será que elas estão aproveitando o fato de terem dinheiro para construírem, além das construções deste mundo, uma construção além? Nem sempre, porque falta orientação espiritual. Os grandes gênios, será que estão construindo, né? O que um grande gênio pode fazer? Ele pode produzir armas, por exemplo, e ganhar milhões. Ele pode produzir, né, aplicativos e ganhar milhões, e daí, né? São aplicativos que vão tornar as pessoas estúpidas. Né? Quem bolou o TikTok? Né? Deve ser um gênio. Mas não me parece que ele deixa as pessoas mais inteligentes, mas o dono do TikTok deve ganhar muito dinheiro. Né? Então, o que é que falta, né, para essas pessoas? Não importa se tem dinheiro ou não, importa se o dinheiro te possui ou você o possui. Né? Se você usa esse dinheiro para construir uma vida futura para você melhor, ou, né, para se prender a um mundo que você vai ter que deixar inevitavelmente. Então, esse conhecimento, né, ele é precioso, porque ele orienta a nossa vida. Não tem problema nenhum ter dinheiro, não ter dinheiro, ter inteligência, não tem... Né, o problema é o que nós fazemos do nosso coração, da nossa vida, como nós orientamos, qual é o nosso norte. É esta a questão, né? É esta a questão. Nós vamos passar a palavra. Acho que ninguém viveu mais essa questão que São Francisco de Assis, né? Acho que todo mundo aqui conhece a história de São Francisco de Assis. E ontem nós assistimos o filme Clara e Francisco, e assim a gente sempre se emociona muito quando a gente assiste essa história, porque é belíssima, de um jovem rico, né, que queria ser cavaleiro,
o pai sempre financiando todas as vontades dele, e ele sempre tendo tudo o que queria, fazendo tudo o que queria, um jovem bonito, mas quando... E aquilo, e aí a relação, né, do primeiro texto com o segundo texto. Quando ele abraçou o primeiro leproso, ele sentiu a alegria de Jesus, que ele nunca havia sentido tendo tudo que ele tinha, né, a riqueza que ele tinha e as facilidades que ele tinha, né, de ser filho de uma família rica. Então, quando ele viu o primeiro leproso e ele se aproximou daquele primeiro leproso e abraçou o primeiro leproso, ele sentiu a alegria de Jesus. E ele se transformou a vida dele, e ele abandonou tudo, deixou tudo e foi viver a vida que todo mundo conhece, né? A vida de São Francisco de Assis. Então, fica uma dica para quem quiser assistir o filme, vale muito a pena. E numa parte do filme ele vai ver o Papa, e o Papa diz para ele, num certo momento, ele diz assim: você é detestado pelos ricos e pelos pobres. E ele não entendeu, né? Ele estava lá todo maltrapilho, um mendigo, andando descalço, e ele vai pedir para o Papa se eles poderiam continuar vivendo a vida que eles estavam vivendo ali naquela, porque ele fundou a comunidade dele. E aí o Papa falou: você é odiado pelos ricos e pelos pobres. Aí ele perguntou: mas por quê, né? Você é odiado pelos ricos porque você lembra o tempo todo os ricos do que eles deveriam fazer e não fazem. E você é odiado pelos pobres porque você despreza tudo que os pobres querem. Ele deixou a riqueza. Ele deixou a riqueza, né? Todo mundo que é pobre quer ser rico, então ele desprezou a riqueza, então ele é odiado também pelos pobres. Então, Francisco de Assis, ele entendeu, né, a alegria, ele sentiu a alegria de Jesus, ele sentiu, assim como todos os grandes, né, nomes que a gente conhece, São Vicente de Paulo, que eu contei aqui a semana passada, a alegria que ele sentiu em dando o saquinho inteirinho de moeda dele para um mendigo. Ele deu toda a economia do trabalho dele para um mendigo na estrada, e ele sentiu a alegria de dar, e transformou a vida dele, e ele viveu a vida toda na caridade. Então, a gente talvez não tenha experimentado ainda esta alegria, né? Acredito que não, mas se a gente experimenta dar um lanche para alguém na rua, por exemplo, né? E de ver a satisfação daquela pessoa, de receber aquilo, que não custa nada para a gente, mas de ver a alegria de ter ajudado alguém. Quem nunca viveu isso tem que viver isso, para sentir um pouquinho dessa alegria, que é dar para alguém, para quem falta aquilo que a gente tem sobrando. Então, essa alegria vem de coisas simples e que às vezes a gente não experimenta, né? Que às vezes seria fácil para a gente e a gente não experimenta, porque não vai em busca de fazer esse gesto, né? E a gente vive naquela rotina pesada que cada um tem que se dar conta a gente tem que dar conta de tantas coisas, mas esse ato de oferecer, de dar algo, né, para alguém e ver a alegria de alguém e sentir, né, que foi importante para alguém, essa é a alegria de Jesus, e é isso que a gente tem que aprender a fazer, né, para que a gente compre, né, a nossa entrada no céu. Entre aspas. Entre aspas, né? Esse texto da Maria Dolores, ela fala, né, de que a Adriana lembrou, né, dos crentes que muitas vezes pedem, né, rogam e pedem socorro, né, mas não descobriram a alegria, né? Então, por exemplo, é como nós sermos espíritas e acharmos que o espiritismo é para resolver, né, os nossos problemas, e não entender que o espiritismo é para nos abrir a esta nova dimensão de compreensão da vida, né? E eu lembro de o padre, né, que criou a Opus Dei, o José Maria Escrivá. Ele, aliás, tem um filme, né, muito bonito também, que conta a vida dele, né, o Haverá Dragões, e
nesse filme, não só no filme, mas na história dele, né, a ideia básica da Opus Dei era que ele uma hora, né, pedindo a Jesus que o oriente no que fazer, né, que ele queria. E aí ele tem uma visão e Jesus diz para ele, né, tudo e todos para o bem, para a glória do Evangelho, né? E aí ele entende que as pessoas, a proposta, né, pelo menos original da Opus Dei, era que as pessoas, vivendo suas vidas, não ingressando necessariamente nas ordens religiosas, vivessem o Evangelho, né? Então ele fala, aqueles que são casados, que vivam em família o Evangelho, aqueles que não são, que vivam, né, com seus amigos o Evangelho, em todos os lugares, em todas as profissões, em todas as situações de vida, que na verdade é a proposta, né, da doutrina espírita também. Nós não precisamos entrar, né, ingressar numa ordem religiosa, porque Deus, né, nos deu um templo que é o mundo, e nós podemos ser bons e caridosos e crescermos como pessoas, né? A gente precisa pensar que existe a caridade que nós fazemos para os outros, para ajudar o Senhor, e existe a caridade que nós fazemos para o Senhor. Nos tornarmos melhores, aprendermos, melhorarmos como pessoas, é uma caridade, né, que tem dois sensos. Nós estamos melhorando o mundo em volta de nós e nós estamos diminuindo os problemas para o Senhor. Porque nós passamos a fazer parte da solução, né? E o Cristo já tem muitos problemas, tadinho, né? Ele tem muitos problemas. Então, quando nós passamos, a gente fica sempre com a sensação que nunca vai fazer o suficiente, de que não está fazendo o suficiente, e isso é verdade. Mas isso não deve ser motivo para a gente se agoniar e ficar entristecido. É simplesmente, eu levanto todo dia com a intenção de aprender a fazer o bem. Nós estamos aprendendo a fazer o bem, né? Não se adquire virtudes do dia para a noite, né? A virtude da caridade, ela é sublime, não se aprende. Né? Nós não podemos ter a pretensão de aprender isso de hoje para amanhã. Mas se você não for fazendo pequenos gestos, agora, César, então eu vou procurar um mendigo na cidade para dar um pão. Tá, você pode fazer isso, mas já pensou em dizer bom dia para o porteiro? Né? Já pensou em agradecer a mamãe pela comida deliciosa? Né? Já pensou em agradecer, né, a pessoa que está com você pelas pequenas gentilezas que às vezes a pessoa nos faz e a gente já toma como direito, né? Então, sermos gratos, né? Desenvolvermos no coração a virtude da gratidão, né? Nós nunca agradecemos por um dia bonito, nós nunca agradecemos, né, pelas pessoas que nós amamos estarem com saúde, né? Nós nunca agradecemos por termos levantado de manhã, achamos que é direito nosso, que tá adquirido. Não é. Nada disso é direito nosso. Como a Giovana diz, tudo é concessão de Deus, né? Então, assim, começar a viver nesse espírito de gratidão ao Senhor, de gratidão aos bons espíritos, de gratidão a Deus que nos deu pessoas queridas que nos auxiliam, né? Tire as pessoas queridas da sua vida, vê o que sobra, né? E a gente vive ranzinza, brigando, né? Achando motivo para discutir, né? Então, assim, começar a viver nesse espírito de gratidão, de alegria, né? Até repetimos sempre, né, as palavras de uma benfeitora que nos orienta com muito carinho, e ela diz sempre, né, cristão tem que ser alegre, não existe cristão triste. E ela foi, né, uma servidora da ordem das Irmãs de Caridade de São Vicente, uma das fundadoras, né? E ela, nós sabemos que ela viajava, por exemplo, né, de carruagem de uma cidade para outra, em carroças, na verdade, né, porque não era carruagem,
E ela fazia todo mundo que ia com ela cantar, né? Todos cantavam. E onde ela ia, naquela época, as pessoas não sabiam orar o Pai Nosso, não sabiam orar a Ave Maria, né? E ela ensinava, e as pessoas ficavam comovidas, né? Porque os sacerdotes rezavam, né? Aquela missa, né? Muitos sacerdotes eram mal formados, compravam, né? O direito de ser padre, e São Vicente vai trabalhar com isso também, para orientar e formar sacerdotes, né? Por vocação. E oravam em latim, né? Mas muitos nem sabiam falar latim, faziam de conta, né? Porque o povo também não sabia. E aí ela ensinava em francês, né? Que eles orassem o Pai Nosso e a Ave Maria em francês. E muitos ficavam comovidíssimos. São coisas simples, né? E ela viajava de uma cidade para outra, né? Visitando as obras de caridade para ajudar São Vicente e Santa Luísa, e eles iam cantando, né? Então, era uma época de guerra, era uma época terrível, né? De muitas mortes, de muita violência, mas eles iam cantando, né? Então, eu E ela sempre acho fala, né, que em cada rosto que eles ajudavam, eles viam o Jesus, Cristo. o Cristo. Então, eles levavam, né, nas prisões, nos hospitais, nos asilos, socorriam, né, os que estavam morrendo e aí perguntavam, né, de onde vinha a força, né, daquelas pessoas. E elas sempre respondiam, né, que a força vinha de ver em cada irmão necessitado o rosto do Cristo. A cada um que a gente ajuda é ao Cristo que nós estamos ajudando. Então é muito bonito, né? São histórias muito comoventes e Emmanuel fala, né, que a gente precisa ler as histórias desses espíritos para ir cultivando na alma, né, a sensibilidade para isso. Nós não temos ainda, né? Pelo menos, né, eu sei que eu não tenho, né? Estou tentando desenvolver isso. E porque a nossa tendência é ser egoísta, né? O egoísmo é um mecanismo que está muito instalado em nós. E é ele que nos leva a fazer essa ilusão tola, né, que Pascal fala, de achar que nós temos alguma coisa, né? De que nós possuímos alguma coisa, de que é um mecanismo que está há muito tempo instalado em nós. E é difícil vencer mecanismos muito antigos, né? A gente tem que trabalhar para isso. E o objetivo do nosso estudo aqui, um pouquinho, é esse, né? Que a gente vá se descondicionando mentalmente, pelo menos, né? E, ao mesmo tempo, se sensibilizando com a mensagem desses espíritos de luz, né? Desses exemplos, dessas vidas que foram vidas de caridade, né? Chico, quando estava triste, deprimido, ou sob ataque, né, de espíritos obsessores ou de inimigos, Emmanuel dizia para ele: vá visitar os sofredores, vá visitar os doentes. E ele percebia que aquilo era um recurso maravilhoso, era uma defesa, né? Porque a vibração das pessoas, a gratidão das pessoas, o reconhecimento dos familiares desencarnados. Chico visitava pessoas que eram casos gravíssimos, né? Jovens que estavam paralisados há anos na cama, pessoas que passaram a vida inteira em estado de incompleta capacidade de se comunicar, às vezes eram cegos, surdos, mudos, casos dificílimos, e ele visitava essas pessoas, aplicava passes, e muitas vezes saía no meio da noite, ligava para um amigo: você pode passar aqui e me pegar para a gente visitar uma pessoa que eu preciso visitar, os benfeitores me pediram para ir agora. E então é alguém que viveu para a caridade, para o amor, e nós estamos aprendendo, né? Se a gente continuar cultivando isso, cada estudo, cada evangelho, né? Começar a praticar, né? Não precisa ir fazer grandes coisas, é começar em casa, com as pessoas que estão conosco, sermos gratos, né? Reconhecidos,
E aos poucos a gente vai aprendendo a fazer essa caridade mais ampla, né, que leva, inclusive, ao abandono de si mesmo, né, que alguns espíritos nos dão como exemplo. Né? Mas antes que a gente queira se abandonar, a gente primeiro precisa fazer o dever de casa. Né? Antes de querer se entregar à caridade maior dos grandes iluminados, a gente precisa saber fazer o dever de casa. Né? Então, se cada um de nós fizer isso, como José Maria Escrivá recomendava, né, esse mundo vai ficando melhor. Né? Porque em cada lugarzinho que nós estamos, nós somos um pedacinho do Cristo, né, tentando fazer o bem, tentando fazer aquilo que é certo. Muito bom. Yuri. Oi, Yuri. Oi, agora que você falou do nosso egoísmo, estava vendo uma parte que me chamou minha atenção do texto, quando ele fala que somos usufrutuários das coisas, como Deus é grande, é bondoso com a gente, venimos aqui, Ele nos permite trazer conosco nossos talentos, aquilo que adquirimos, Ele nos dá uma família, Ele nos dá a terra que dá alimento, o sol e tudo. Temos tudo, tudo. E a gente tem que pensar, não estamos sendo feios depositários das propriedades que o nosso Pai nos dá. Não? E eu pensei muito na parábola dos talentos, tá? Que recebemos esses talentos e não podemos enterrá-los, temos que multiplicá-los, temos que fazer com esses bens que recebemos, tanto os bens materiais como os bens que são nós, com nossos talentos próprios. Temos que conquistar gerar esses frutos de desenvolvimento moral para nós e para os outros. Então, eu acho que se a gente entende que somos somente um préstamo, quando as pessoas prestam algo para nós, normalmente que isso que temos que fazer é voltá-los em boa condição. Então, não somente os materiais, mas também nós, nosso corpo, tudo aquilo que adquirimos. Então, eu pensei nessa parábola dos talentos. Obrigada. Obrigado, Yuri. É imenso, gente. Nós vamos, né? O nosso tempo está acabando, mas assim, isso que a Yuri falou é extremamente importante, né? Porque eu cuido do corpo? Para que eu cuido do corpo? Porque ele é um empréstimo, mas nós cuidamos por vaidade. Porque nós achamos que é nosso, que é bom ter um corpo bonito, cheio de músculos. Não. E se nós pararmos para pensar, cada célula do nosso corpo pode estar sendo habitada por um princípio inteligente em desenvolvimento, a quem nós estamos educando. Então, Deus nos confia milhões, bilhões, trilhões, porque um corpo tem o quê? Tem trilhões de células. Então, a vida é uma coisa muito ampla, Nada nos pertence, mas Deus nos concede tudo para que nós possamos extrair desse tudo o máximo de bens possíveis. Então, crescer, melhorar, estudar, se tornar mais sensível à beleza, à vida, ao amor, ser gratos, educar os filhos no melhor que nós pudermos, fazer o melhor pela nossa família, pelos nossos amigos. A caridade é simplesmente isso, você ir vivendo. Agora, é muito triste quando os nossos apegos nos impedem de aceitar o convite do Cristo, como aquele jovem rico. Ele provoca Jesus, ele fala, Senhor, o que eu preciso para ganhar o reino de Deus? Cumpra a lei. Senhor, mas eu já cumpro. Então, e Jesus fala a lei, fala os 10 mandamentos, e ele diz, mas eu já faço isso. O que é que me falta ainda?
né? E aí Jesus responde para ele o que faltava. Para ele faltava, né? E Jesus diz, vai, vende tudo e me segue. Só falta isso para você. E ele fica triste, diz o Evangelho, e vai embora, porque era um homem de muitas posses, era um jovem muito rico. Então, ele não foi capaz de entender a oportunidade maravilhosa que ele tinha diante dele. Jesus pediu isso para todos? Não. Jesus não pediu isso para Nicodemos, que era rico. Jesus não pediu isso para Joana de Cusa, que era rica. Jesus não pediu isso para Zaqueu, que era rico. Zaqueu se emocionando com a presença do Cristo na casa dele, sendo o chefe dos publicanos, ele diz, eu vou retornar, daquilo que me acusam, eu vou retornar 4 vezes, né? Porque a salvação entrou na minha casa. Então ele se emociona com a presença do Cristo. Jesus não pediu para ele deixar a riqueza dele, né? Ele, entendendo a presença do Cristo, deixa a riqueza dele. E Jesus pediu aquilo para aquele moço, porque aquele era o problema dele. Lógico que Jesus sabia ver, né, qual era o problema de cada um. Então, é muito bonito, porque nós temos que medir, né, o que me prende nesse mundo, o que impede o meu desenvolvimento. E viver nesse estado que a Yuri falou, nós não somos donos de nada, não temos nada, não podemos nada, né? Não sabemos nada, não temos poder nenhum, a não ser aquele que a bondade divina nos concede, né? Aí a gente, quando começa a viver assim, começa a ter um foco diferente, porque a gente já não vive mais para as coisas desse mundo, né? Muito bom, né? 2 textos muito ricos. Obrigado a todos. Nós vamos, então, finalizarmos o nosso evangelho. Giovana está colocando. Vamos lá, meus amigos, vamos agradecer o nosso evangelho. Querido Mestre Jesus, luzeiro divino, luz que mostra o caminho às nossas almas sedentas, nossos corações, Senhor, anseiam por esta alegria divina, por comungarmos o Teu Evangelho de amor, de compaixão. E pedimos, Senhor, que nos disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos escolhido, Senhor, como professor, o sofrimento, a dor. Pedimos que o Senhor abra nossos corações, nosso entendimento, para que possamos aprender, Senhor, de Ti, da vossa brandura, da vossa humildade, da vossa compaixão para com todas as criaturas. O Senhor acolhe, o Senhor abençoa, o Senhor ilumina, o Senhor alimenta, o Senhor é vida. Ressuscita, Mestre, nossos corações,
por tanto tempo prisioneiros das trevas, do egoísmo, do orgulho. Mostra-nos, Mestre, o caminho da luz. Nós, Senhor, pedimos que vossa presença seja, Mestre, constante e firme nas nossas vidas e corações. Que possamos, Senhor, cultivar o Evangelho pelo estudo, pela reflexão, mas que possamos integrá-lo aos nossos corações, pelos pequenos atos de cada dia. Falar é uma bênção, mas podemos falar com caridade. Ver é uma bênção, mas podemos enxergar o mundo e as pessoas com mais caridade. Ouvir é um privilégio, mas ensina-nos, Senhor, a ouvir com caridade, selecionando o bem, a nobreza e afastando o mal. Nós, Senhor, somos pequeninos nesta imensa escola do infinito. E pedimos, Mestre, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor nos auxilie a irmos vencendo passo a passo, etapa a etapa, nossas dificuldades, nossas limitações. Que o Senhor possa nos utilizar como instrumentos do bem neste mundo tão necessitado. Como poderá o Senhor atender a tantos apelos? Como poderá o Senhor? Nós sabemos, Mestre, vosso poder é ilimitado, mas quão injustos somos, tendo braços, inteligência, recursos, nos negarmos ao trabalho, a colaborarmos contigo, a sermos úteis neste mundo em que tantos querem apenas tirar, aproveitar, tomar para si. O Senhor deixou os impérios celestiais para vir oferecer. Ensina-nos, Senhor, a sermos bons, pois temos sido maus. Ensina-nos, Mestre, a sermos mais generosos, mais serenos, mais simples. Nós pedimos, Mestre, e o Senhor sabe que pedimos porque reconhecemos nossas necessidades. Mas já podemos reconhecer vossa grandeza. O Senhor é Mestre. Nós somos candidatos ao discipulado. Agradecemos, Senhor, a presença destes irmãos de luz, que nestes momentos nos envolvem com carinho, cada um de nós, e derramam sobre nós as energias salutares
da saúde, do equilíbrio, limpando nossos corações, afastando os males, dando-nos um pouco mais de discernimento. Nós oramos e agradecemos, Mestre, pois a vida é uma bênção que o Senhor nos concede. Que nós possamos gravar este momento na nossa alma. E que um dia, Senhor, num futuro talvez distante, nós possamos resgatar as memórias de instantes como estes que estamos vivendo, para que nossos corações se lembrem de Ti, onde quer que estejamos. Quantas vidas ainda virão, quantas lutas, quantos desafios. Mas, Senhor, se pudermos edificar-te, nosso coração será atraído para nós e seguiremos para chegarmos mais perto de Ti. Fique conosco, Mestre, abençoe nossa semana, ilumine nossos caminhos, proteja nossos lares, ilumine, Senhor, nossos passos, e receba, Mestre, o Senhor, assim como nós, benfeitores, e a todos os amigos encarnados e desencarnados, a nossa profunda gratidão. Nossos corações possam seguir viagem com alegria, com gratidão, pois o Senhor nos conduz a todos. O Senhor é a alegria dos nossos corações. Fique conosco, Mestre, hoje, para todos, que assim seja, Senhor.